aqueles créditos iniciais eram transformados em títulos, e alguns daqueles títulos eram jogados por um outro fundo de crédito colateralizado, e essas colaterais aqui eram porque essas empresas recebiam financiamento de bancos, e eram renegociados agora, novamente reclassificados, né, em classes de riscos diferentes. Então, veja que era uma jogada de tentar melhorar a qualidade dos ativos, mesmo sabendo que eles não eram, eles eram muito arriscados, não de baixo risco de crédito, né? Quer dizer, o risco dele não ser pago era alto. Só que como eles reclassificavam, né, essa reclassificação dava aparência, né, de que era um título de menor risco. E novamente vendido para várias instituições, fundos de pensão, bancos, etc, etc, etc. Bom, aqueles que não tinham como ser chamados de lixo tóxico, né, quando eles eram muito arriscados, exageradamente arriscados, o refúgio do refúgio, eles eram, por sua vez, retirados da carteira dos fundos e jogado numa empresa que era uma empresa criada especificamente para receber o tal lixo tóxico. Então, essas Special Investment Vehicles, eles eram absorvidores desses títulos muito arriscados. E aí, essas empresas, né, que carregavam, que eram bancos que criavam essas empresas para carregar esses títulos podres. Por que elas faziam isso? Porque aí os bancos tiravam das suas carteiras esses títulos chamados títulos podres, né? E essas empresas eram, essa CIV aqui, ó, Special Investment Vehicle, elas eram financiadas como? Os próprios bancos que as criavam davam crédito para elas poderem financiar a compra desses ativos. E essas empresas também vendiam commercial papers para se financiar, e vendiam commercial papers para, novamente, fundos de investimento, empresas, enfim, porque elas ofereciam uma relativamente alta rentabilidade, porque supunha-se que, possivelmente, se esses títulos fossem pagos, ia dar uma alta rentabilidade. O risco era, obviamente, grande, porque quanto maior o risco, quanto maior o retorno, quanto maior o retorno, maior o risco, né? Então, elas eram altamente arriscadas, esse tipo de investimento, mas enquanto os preços das casas estavam crescendo, obviamente, isso parecia um negócio muito lucrativo, né? Porque os ativos aqui, o valor dos ativos que ela carregava crescia, né? Por quê? Porque se os preços dos ativos das casas estavam crescendo, como as casas eram a garantia do financiamento lá na frente, né, o primeiro financiamento lá em cima, então, obviamente, se as casas estão com o preço subindo, então os ativos que eram garantidos nessas casas também tinham seus valores garantidos. Obviamente, se isso mudasse de direção, essas garantias sumiriam, né? Então, vocês veem que o esquema era todo montado em cima de um sistema em que as empresas que faziam o crédito imobiliário, elas conseguiam transformar esses créditos imobiliários em créditos negociáveis no mercado secundário, de várias maneiras, né? E, ao mesmo tempo, esses bancos, eles financiavam empresas como essas Special Investment Vehicles para ficar com os títulos podres do sistema. Então, veja que
tudo ficava em cima da possibilidade, ou da expectativa de que os imóveis não caíssem de preço, porque, sabidamente, alguns desses tomadores de crédito para comprar o imóvel não tinham capacidade para pagar, eles não tinham emprego, não tinham renda e não tinham patrimônio. Então, enquanto os preços das casas estivessem subindo, o sistema podia funcionar razoavelmente. Em ele mudando de direção, todo o sistema vinha abaixo. E é justamente o que vai acontecer a partir de 2006. Então, para vocês terem uma ideia de proporção, vejam que o volume, né, desses créditos, né, chegaram aí a um total desses créditos colateralizados, né, chegaram a um total de 10 trilhões de dólares, né? Então, só de casas, tem alguma coisa perto de 7 trilhões de dólares, e outros empréstimos imobiliários, alguma coisa como mais 2 trilhões de dólares, né? Então, o volume, para vocês terem uma noção, o PIB americano nesse ano rolava em torno de 15 trilhões de dólares. Então, equivalia quase um PIB americano, 80% do PIB americano. Então, tudo isso, então, funcionava enquanto o valor das casas estava crescendo, como eu disse, né? Então, tudo isso funcionava, como eu dizia, enquanto o valor das casas estava crescendo. Mas observe que, a partir de 2006, o preço das casas começam a cair. E aí que o sistema, digamos assim, deteriora, né? Ou vem abaixo. Porque, como eu disse antes, os devedores, né, que fizeram o financiamento não tinham condições de pagar as prestações. As prestações de 3 em 3 anos, de 2 em 2 anos, aumentavam, seja porque a taxa de juros aumentava, seja porque aquela negociação em que o, 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 o devedor só pagava os juros, passava a pagar também a amortização, quer dizer, então a prestação aumentava, e neste momento, né, quando isso acontecia, eles começavam a ter dificuldade de fazer os pagamentos. Então, mas se as casas estavam com o preço subindo, o que eles faziam? Eles renegociavam as suas dívidas novamente, com base na taxa de juros mais baixa, e então eles refinanciavam a casa de novo, né? Então, eles faziam refinanciamento, de forma que os pagamentos iam sendo sempre módicos, porque só pagava a taxa de juros ou só pagava taxa de juros menores. Mas na medida em que a taxa de juros subia de 2 em 2 anos, e o preço das casas começa a cair, né, então esses devedores começam a ficar impossibilitados de pagar os créditos que eles tinham tomado antes. Então, os preços da casa, eles tinham dificuldade de pagar as prestações. No modelo americano, os bancos podem retomar a casa, né, que era a garantia, como forma de pagamento da dívida. Então, se o devedor não tinha condição mais de pagar as prestações, ou a dívida dele ficou muito mais cara do que o preço da casa, qual era a vantagem dele? Para ele era entregar a casa, que valia menos que a dívida, liquidava a dívida, só que aí a casa ficava com o banco. E aí que é o problema, porque se a casa fica com o banco e os preços das casas estão caindo, aquele título que estava lá na mão da Special Investment Vehicles, aquela empresa criada pelo banco para ficar com lixo tóxico, os ativos, o valor dos ativos daquela empresa começa a desvalorizar, porque o valor dos ativos da empresa era
ou o pagamento das prestações pelos clientes, mas os clientes estavam devolvendo as casas, ou a própria casa, mas como as casas, o preço das casas estava caindo de valor, então a própria aqueles veículos estavam com seus ativos em queda. E aí, os investidores naqueles veículos estavam tendo prejuízo também, e eles são fundos de investimento que aplicam no sistema financeiro americano como um todo. Então, prejuízos foram espalhados por todo o sistema financeiro americano. Dá para ver isso pela queda, né, dos valores dos títulos no ano de 2017 já. Então, isso quer dizer que todos os ativos começam a vender seus ativos para tentar compensar prejuízos. Veja que, como os próprios bancos estão intimamente ligados a essa estrutura, entre eles, no que eles chamado mercado interbancário, começam a tentar tomar empréstimos entre eles. Só que todos estão cheios desses títulos podres, né, que prometiam grande rentabilidade, mas rentabilidade não tinha porque os preços das casas começaram a cair, porque as pessoas não tinham condições de pagar pelos empréstimos iniciais. E aí é que, como a gente vê lá na descrição do Torres Filho, é que o Banco Central americano, embora leve um tempo para fazer as primeiras intervenções, ele tem que começar a intervir e comprar esses títulos, ou os títulos, créditos dos bancos para financiar os bancos sob pena de levar a economia para uma recessão mais aprofundada, que acabou acontecendo de qualquer maneira, né? Então, a gente não vai discutir os custos da intervenção, mas eles são gigantescos, né? Como já tinha dito, né? E no texto vocês vão ver. O mais importante é entender como que esse mecanismo de derivativos, e aqui é só um exemplo, ele, ao contrário do que faz crer alguns ideólogos, né, do sistema, ele provoca muito mais espalhamento de riscos para o sistema como um todo, e o que causa leva a um risco sistêmico, né? Sistêmico porque algo que começa em um mercado, uma parcela do mercado específico, no caso, no mercado imobiliário, ele se desenvolve para uma crise generalizada de todo o sistema financeiro americano, que se espalha por todo o sistema internacional, porque bancos de outros países, né, principalmente europeus, também compravam títulos dessas empresas especiais de investimento, né, que na verdade prometiam altas taxas de retorno com títulos tóxicos, vamos chamar assim, né? Então, essa é uma característica do sistema baseado nos derivativos. Esse sistema, vamos dizer assim, exemplifica muito bem o que o Minsky cunhou, né? No seu livro que a gente viu uma parte dele, né, que quando ele diz que a história do capitalismo é pontuada por depressões profundas, que são associados com pânicos e quebras financeiras nas quais as relações são rompidas e as instituições são destruídas. A história do dinheiro, dos bancos e da legislação financeira pode ser interpretada como uma busca por uma estrutura que eliminasse a instabilidade. As experiências mostram que essa busca falhou e a teoria indica que a busca por uma solução permanente é infrutífera. Então, o sistema é intrinsecamente instável, isso que o Minsky conclui.